Espaço Saúde. Olá, estamos iniciando o nosso Espaço Saúde, aqui da Rádio CDN, transmitido pela TV Diário e pela Rádio CDN, pelo YouTube e todas as outras nossas mídias sociais. Hoje nós vamos conversar com a doutora Jaqueline Maslonek. Ela é dermatologista aqui da cidade de Santa Maria, formada lá em Pelotas e de Porto Lucena, lá na fronteira com a Argentina. Sempre agradecendo ao Laboratório Pasteur, estar perto é o nosso melhor resultado. Pampeiro, cuide do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Conheça o Tera, o novo SUV da Volkswagen na Pampeiro. Casa da Audição, há mais de 12 anos, trazendo sons do futuro para vocês. Unimed Santa Maria, saúde ocupacional, a Unimed faz acontecer. E Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, referência em saúde e múltiplas especialidades médicas. Jaqueline Maslonek. Eu não a conhecia, por incrível que pareça, trabalhando aqui na cidade de Santa Maria há tantos anos, nós não tínhamos tido a oportunidade de nós conversarmos. A Jaqueline é médica, dermatologista e médica do trabalho que vinha conhecer esse seu predicado hoje. Né? Como eu sou otorrino e sou médico do trabalho, eu gosto muito de falarmos também sobre a medicina do trabalho. Para o nosso início de conversa, Jaqueline, eu quero te colocar que o dermatologista até dermatologia ele está fazendo ainda. Quando eu coloco dessa forma, que grande parte dos dermatologistas estão indo para a área estética, né? Para o cuidado da pele, para o cuidado da silhueta e, no caso da Jaqueline, também para a calvície. E que nós vamos conversar sobre esses temas bastante superficiais, mas algumas coisas nós vamos nos aprofundar. Né? Jaqueline, câncer de pele, tu ainda faz ou tu só faz dermato? Bom dia, antes de mais nada, Jaqueline, vamos lá! Bom dia, doutor Renor, é um prazer estar aqui, como eu havia lhe falado antes, eu não lhe conhecia pessoalmente, mas eu escuto seus programas aos sábados e é um prazer ter sido convidada para participar. Então, assim, hoje na clínica eu optei por fazer a parte capilar. Então, eu faço a parte de doença capilar. Então, todas as alopécias que englobam hoje uma quantidade enorme de doenças e a parte cirúrgica, que é o transplante capilar, o transplante de sobrancelha e o transplante de barba. Tá? Agora... Essa eu não sabia. Barba também? Sim. Bom, nós vamos conversar sobre isso depois. Essa eu não sabia que tinha transplante de barba. Então a gente pode, na verdade, colocar o cabelo em qualquer parte do corpo, né? Claro. As únicas áreas que o cabelo não pega é planta da mão, palma da mão, planta do pé e mucosas. O resto, aonde eu colocar o cabelo, ele vai nascer, vamos dizer assim. Então, hoje na clínica, eu faço a parte de cabelo capilar, né, que é a tricologia, o transplante, faço a parte estética também, e agora a gente está incorporando uma outra profissional que vai fazer a parte clínica. Então, agora a clínica vai estar bem completa na questão dermatológica, então a gente vai ter a parte de cirurgia oncológica também, tá? Eu tenho uma formação bem completa na área de dermato, então fiz a parte clínica, fiz a parte cirúrgica de dermato, então a minha ideia quando eu vim para Santa Maria era fazer câncer de pele. Ou seja, você ia fazer dermatologia própria da... Na verdade, eu ia fazer cirurgia dermatológica. Isso. Minha ideia quando eu cheguei aqui na cidade era com que as dermatos me encaminhassem para eu operar. Eu tenho uma veia muito cirúrgica, então eu sempre gostei muito de fazer cirurgia e aí eu optei pela dermatologia justamente para fazer a parte oncológica, de câncer de pele. Então eu tenho
uma formação bem extensa na parte cirúrgica, dei aula em cirurgia dermatológica em Porto Alegre, então eu tenho um envolvimento cirúrgico muito grande. E aí eu cheguei aqui... Uma curiosidade, veio parar em Santa Maria por quê? Por causa do meu marido. Eu ia dizer isso, no mínimo foi o marido que foi transferido para cá, alguma coisa O assim. meu marido é advogado, mas ele é de São Cepé, e a família é uma família tradicional de São Cepé, e aí a gente optou, eu fiz toda a minha especialização em Porto Alegre, a gente optou por voltar, e aí a gente fixou residência em Santa Maria. Quando eu cheguei aqui há quase 10 anos, a Dermato ainda tinha poucas dermatologistas, a gente estava passando por uma transição, né? Algumas dermatos mais antigas estavam se aposentando e Conhecesse a Shirley, a Sim. Nancy, o pessoal mais antigo, Lauro Colling. A doutora Shirley eu conheci de nome, a Nancy a gente tinha alguns pacientes em comum, e o doutor... que o senhor falou O Lauro Colling, não, que era professor da universidade. Esse eu não conheci porque eu não fiz nenhuma formação aqui em Santa Maria. Tá certo. Então, como eu fiz Pelotas, depois fui a Porto Alegre, me especializei lá, e aí acabei não entrando no núcleo da UFSM aqui, então eu não tenho muito conhecimento de causa da universidade. O nome dela é mundialmente conhecido, então uma das melhores universidades médicas do Brasil, mas infelizmente eu não consegui passar na época aqui. E aí acabei indo para Pelotas, fiz cursinho aqui, conheço todos os professores de cursinho, então... Que Porto Lucena, Santa Maria é uma referência para Porto Lucena. Sim, é que na verdade, toda a fronteira, né? O meu pai trabalhava em serviço público e se mudava muito. Então eu nasci em Porto Lucena, morei até os 8 anos e depois eu morei no estado inteiro. Então, eu praticamente era uma nômade. Agora eu optei por fixar residência em Santa Maria e já estou há quase 10 anos aqui. Eu estava olhando agora na televisão e que os telespectadores estão assistindo agora pelo canal ou pelo YouTube. E quando eu baixei a cabeça assim, eu vi a minha careca e disse assim, a Jaqueline no mínimo está querendo botar a mão na minha careca. Muito bem, então vamos começar sobre isto, mas não aquilo que tu faz ainda. Vamos discutir a alopecia, tá? As doenças e por que acontece então a calvície, o que o homem ou a mulher tem que fazer para fazer com que o seu cabelo realmente fique lá. É claro que o meu pai era careca, meus irmãos todos... Eu estou usando o termo careca, ponto. Tá? Eu sei que muitas vezes acham que isso é depreciativo. Para mim nunca foi, mas pode me chamar à vontade de qualquer apelido, não tem problema. Tá? Então a calvície, causas da calvície, por que tem mais homem que tem mais mulher do que mulher? Tá? Vamos tentar dissecar a calvície. Tá, vamos começar pelo começo, então. Isso. Assim, primeira coisa... Sempre a gente começa pelo começo. Mas às vezes as pessoas começam pelo final. Porque o que acontece? Eu pego muita gente na clínica que elas chegam com um tratamento. Elas não têm um diagnóstico. Perfeito. Tá? Elas não têm um acompanhamento adequado, elas têm um tratamento que hoje se generalizou. Tá? Hoje as pessoas acham que a alopécia é um diagnóstico. Na verdade, a alopécia não é um diagnóstico. A alopécia quer dizer que o cabelo está caindo, que tu está tendo uma perda. Então, primeiro a gente precisa desmistificar algumas coisas. Para tratar a calvície, ou a perda de cabelo, ou a queda de cabelo, a gente precisa de uma investigação clínica. Então, a gente tem que ter uma anamnese. Normalmente, a minha consulta ela dura quase 1 hora, porque eu esmiuço tudo. A vida do paciente. Para eu te dizer assim, tu tem calvície, é hereditária, a gente vai tentar burlar a tua genética, eu tenho que ter uma série de fatores que eu preciso entender na tua vida e diagnosticar. E esse diagnóstico ele passa por uma amnese muito complexa, porque eu tenho que saber tudo. Toda a parte hormonal do paciente é importante, tanto para homens quanto para mulheres, porque os homens, normalmente, eles têm a calvície androgenética, que é careca. Tá? E isso é determinado por uma sequência de genes, e aí esses genes eles vão expressar ou não o seu fenótipo, né? A sua característica física. Já as mulheres dá uma complicadinha, porque a gente tem a calvície androgenética, que é, vamos dizer assim,
a mulher normalmente não fica careca, ela fica com aquele topo de cabeça mais ralo, o cabelo mais afinado. Mas a gente tem um leque de outras. A gente tem a alopecia areata, que é aquela que dá as placas sem Aonde cabelo. sai, né? A gente tem as alopécias cicatriciais, que são alopécias muito novas, que a gente está em estudos conseguindo descobrir e diferenciar cada vez mais, que são as alopécias que a gente tem a perda de cabelo, só que o cabelo não volta a nascer, porque o próprio organismo mata o pelo. Então, normalmente elas são o que a gente considera de doenças autoimunes. E aí essas doenças autoimunes, essas alopécias autoimunes, elas matam tudo que tem na pele. Então, elas matam as glândulas sebáceas, elas matam as glândulas sudoríparas e o folículo piloso. Então, normalmente, são aquelas mulheres que o cabelo ele começa a subir, e aí ela tem uma pele estranha aqui, vamos dizer, ela fica com uma pele que a pele não sua, a pele perde o brilho, ela pode se apresentar no meio do cabelo, então, com placas sem cabelo, diferente da alopecia areata, que o cabelo cai e nasce, essa ele vai cair e não vai nascer mais. Então, essas alopécias, normalmente a gente faz a diferença pela dermatoscopia, né, que é a tricoscopia pelo cabelo, ou por biópsia. Então, isso tudo a gente precisa qualificar e diagnosticar. Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam queimam um tratamento que é super bom, com um diagnóstico que não foi feito. Incorreto. Então, Incorreto. E nem foi feito, porque hoje tem feito. tanta gente trabalhando com cabelo que as pessoas chegam assim, minoxidil, toma aqui o minoxidil. O minoxidil é excelente, ele vai auxiliar quase todos os tratamentos, mas a maioria das vezes ele não é o tratamento, ele é um auxílio ao tratamento. Então a gente primeiro... E você está falando principalmente daquele que o diagnóstico foi feito pela amiga. Uhum. Ou pela cabeleireira. Ou pelo Google. Ou pelo pior ainda, né? Meu Deus. Né? Então, Eu até prefiro que a cabeleireira que está nos ouvindo aqui, ela vê tanto cabelo que numa dessas ela sabe mais do que aquilo que é colocado dentro e das muitas redes. vezes, hoje, como é que eu trabalho? Assim, eu tenho muita gente que me indica, muitos cabeleireiros que me indicam que eles sabem, tá errado, eu cuido do teu cabelo há 20 anos, aconteceu alguma coisa tá errado. E esse, para mim, é o melhor, vamos dizer assim, o melhor conselho que a minha paciente pode ter. Porque daí o cabeleireiro vai dizer, o cabeleireiro ou o barbeiro vai dizer, olha, tá errado. Aí ela chega até mim, a gente começa a fazer o diagnóstico, trata, eu oriento, ó, tu pode usar isso, tu pode usar aquilo, tu pode manter tua tinta, porque o que eu penso hoje? Eu sei que tu vai falar sobre tinta, né? Tem que falar, porque é o normal. Eu comecei, as mulheres, comecei a usar isso, estou perdendo o cabelo. É por causa disso? Assim, normalmente, a tinta de cabelo não faz com que a mulher perca o cabelo, tá? Ela não é uma causa das alopécias. O que pode acontecer é o que a gente chama de quebra capilar. Aí sim, tu usar muita tintura... Resseca? Resseca e o fio quebra. Eu não entendo muito de cabelo, mas a gente... porque eu não tenho, né? A ideia seria essa, ele começa a ressecar. Começa a ressecar. E aí ele começa a quebrar. Começa a quebrar. Essa tinta que quebra o cabelo, que a mulher vai ter os que a gente chama de corte químico, normalmente a mulher não tem problema de alopecia nenhum. Eu brinco com as minhas pacientes. É sentar e esperar o cabelo crescer. É isso que a paciente tem que fazer, tá? Então, assim, hoje, o combinado normalmente com as minhas pacientes é assim, a gente inicia o tratamento e eu te dou o ok para te liberar para fazer alisamento, para fazer tintura, para fazer mecha. Por quê? Porque hoje não adianta eu te dar o cabelo, voltar o cabelo a crescer. Se tu fizer tudo errado de novo. Não, e assim, tem muitas mulheres que não se identificam com o cabelo branco. Então, elas vão dizer, eu não me identifico com o cabelo branco. Não adianta eu ter cabelo e ter o cabelo branco. Eu prefiro ter pouco cabelo e pintar. Então, eu tenho uma orientação dentro do consultório, justamente de dizer, a partir de agora tu pode pintar, agora tu vai poder fazer um alisamento mais sutil, mas vai fazer, porque a gente tem que entender todo o contexto socioeconômico daqueles pacientes. Sim. Então,
a pessoa ela vai buscar melhorar a autoestima. E hoje a gente sabe que a questão da autoestima, ela incide muito em doenças psíquicas. Então a gente tem que tratar um todo. A gente trata o paciente, eu trato a dermato, mas ajudo também na parte emocional, porque é de fundamental. Até algumas alopécias que eu não consigo reverter, eu tenho que fazer todo um trabalho emocional com aquela paciente, um acolhimento com aquela paciente, para dizer, olha, infelizmente nós não vamos conseguir passar desse ponto. A realidade é essa. E não importa o que te prometeram, a realidade é que tu não vai ter mais cabelo. Nós vamos ter que trabalhar para te não perder o cabelo que tu tem, e a tua cabeleireira vai ter que fazer um corte, que vai fazer um disfarce. E você está falando de uma coisa extremamente importante, né? Mais a mulher do que o homem. Deve ser muito impactante para a mulher que tinha um cabelão, né? De um momento para outro ela começa a se olhar no espelho e o cabelo não é mais aquilo que ela queria, o que ela tinha no passado. Isso provavelmente tem que ser trabalhado na área psíquica também, porque senão não vai resolver. Essa pessoa vai entrar em depressão, vai ter outro tipo de problemas, exatamente pela sua autoestima estar ruim. Não, e isso é o que eu mais pego no consultório, Claro, tá? lógico. Porque, e não só mulheres, homens, principalmente homens jovens, tá? Hoje eu atendo uma faixa de homens muito baixa, assim. Hoje eu atendo pacientes de 20 anos que têm problema com a sua autoestima. Então a gente tem que ter um reforço emocional muito grande. E eu tenho pacientes que eu encaminho para colegas para primeiro ter o ajuste emocional para depois fazer um transplante. E não são poucos. Porque hoje o que a gente sabe? Quem trabalha com a parte estética, a gente sabe que os pacientes eles têm grandes pensamentos de ganho secundário com o procedimento. Sim. E a gente sabe que é o contrário. A gente tem que fazer um procedimento estético para se sentir melhor, mas não que aquele procedimento estético vai melhorar a vida dele. Ele vai ajudar a não piorar. Jaqueline, eu faço perícias judiciais, certo? E quando vem o periciado na nossa frente, eu digo, o cirurgião não pensou no todo. Esteticamente poderia estar boa a cirurgia, é boa, e ele não está contente com a sua cirurgia, porque não foi trabalhado no anterior. E eu acho que também, no caso das estéticas, hoje, infelizmente, isso sou obrigado a dizer isso, existem profissionais e profissionais. Vai fazer uma cirurgia estética, uma dermatologista que se dedica a isso, um cirurgião plástico, um otorrino, no caso de nariz, ou outras especialidades, procurem realmente alguém que tenha capacidade para tal, que tenha conhecimento científico. Pensem que você está agredindo o teu corpo com um ato cirúrgico, com a aplicação de algum equipamento, alguma prótese, e tem que ser uma pessoa realmente com conhecimento. A gente vê hoje, fico um pouco preocupado, Jaqueline, como eu sou otorrino, e a minha especialidade, o paciente senta, abre a boca, veja o nariz, veja a orelha, a gente vê também os bons resultados estéticos, mas a gente vê uma grande quantidade que não foi bom o resultado. Então, essa dicotomia entre o bom, o ótimo e o melhor, que seja pelo menos melhor. Então, procure realmente, se você vai se submeter a isso, que realmente tenha conhecimento científico. Vá no médico, vá nessas pessoas que realmente, aqueles profissionais que se dedicaram e fizeram uma especialidade sobre isso. Infelizmente, a gente vê aplicações na mídia, de pessoas sem qualificação, e que estão nessa de fazer estética não como profissão,
mas só olhando aquilo que dá dinheiro. Tá? Isso é muito terrível na área de saúde, muito terrível. Tá? Quem se dedica, vamos pegar um dermatologista, vamos pegar um cirurgião plástico, se dedica à beleza, à estética, tá? Só que ele se preparou para isso, ele fez 6 anos de faculdade, ele fez uma residência de cirurgia geral, ele fez 4 anos, às vezes, de uma especialidade, ele estudou 12 anos, ele não fez um cursinho de fim de semana. Infelizmente, tá? Colocar botox, qualquer um pode fazer? Qualquer um poderia fazer, sim. Agora, saber a quantidade, saber o porquê que está fazendo, qual é a qualidade da pele, qual é a resposta que vai ter, é alguém que estudou. Eu não sei se tu concorda com isso que eu estou falando. Eu não estou indo contra o bom profissional, pelo contrário, estou indo a favor, defendendo aquilo que é bem feito. Eu acho assim, que hoje os procedimentos estéticos, eles foram muito banalizados, né? Sim, gostei do termo. Banalizaram a cirurgia estética. Banalizaram. E eu falo da minha área, porque eu faço estética ainda, e a própria cirurgia de transplante. Eu tenho pacientes que contatam a clínica pelo WhatsApp e eles não querem fazer uma consulta pré-operatória. Então, assim, não querem fazer exames pré-operatórios. Então, a gente tem que ter hoje... Para que eu vou precisar de hemograma, glicose, se é só para botar um pelinho aqui na cabeça? Coagulograma, um eletro, eu tenho que saber da saúde da pessoa. Por menos invasivo que é o procedimento cirúrgico, eu tenho que saber o que esperar de um paciente, saber se a saúde dele tá boa, tá... Então, assim... o que eu vejo hoje? A gente tem profissionais que eles optaram por mercantilizar, né? Então, e a gente tem muitos laboratórios por trás disso. Hoje, a gente tem uma indústria da beleza por trás disso. Então, grandes laboratórios, o que eles viram? Se eu continuar só com o médico, eu não vou lucrar tanto. Então, começou a se abrir para outras áreas. Só que aí a gente começa a ter uma série de complicações que os médicos são treinados para resolver e outros profissionais, infelizmente, não têm, às vezes, a capacidade técnica para resolver o problema. Então, tu fazendo tudo certo, tu pode ter complicação, porque a gente trabalha com o ser humano e eu não sei como é que vai ser a resposta do paciente, Tu nunca pode garantir ou vai ficar 100%. Quem garante que vai ficar 100% não sabe o que está fazendo. Tá? Eu chamo, quem garante 100% é picareta. Não sabe, porque tu pode ter a melhor técnica cirúrgica, Sim. a melhor técnica de aplicação, mas eu não sei o que o paciente vai fazer em casa, eu não sei qual vai ser a resposta inflamatória dele, qual vai ser a resposta metabólica dele, porque todos os procedimentos cirúrgicos a gente causa uma injúria no paciente. A gente vai aplicar um botox, pode desencadear uma doença autoimune, que o paciente nem ele sabia que ele tinha. E aí, o que tu vai fazer? Depois que está feito? Depois que está feito... Então, a grande diferença é tu procurar um profissional que, se der um problema, ele vai saber o que fazer. Porque hoje aconteceu isso, banalizou. A pessoa ela vai fazer um procedimento cirúrgico, estético, e no outro dia ela quer ir para academia. Ela quer, eu quero fazer uma lipo e semana que vem tá de barriga de fora. Eu quero fazer o transplante casada daqui 15 dias. Não tem? A gente... não tem mais a noção de tempo. A gente quer o imediato. Então, hoje, todos os processos e todos os procedimentos, tu tem um tempo para o procedimento ficar bom, um pós-operatório. Tem que ter isso muito claro para o paciente. Então, quem promete muita coisa, porque, principalmente na minha área, assim, tira pelo daqui, bota pelo lá, faz pelo lá, e acaba... a pessoa não falando, isso aqui pode ser feito para ti, vai ficar bem esteticamente, isso aqui não vai ficar, porque hoje eu pego muita complicação de colegas, de pessoal que já fez cirurgia, que vem fazer um segundo transplante, porque o primeiro não pegou. Aí não pegou, por quê? Porque a técnica não foi adequada, as expectativas não foram alinhadas, porque a gente pega muito paciente que ele acha que fazer um transplante capilar vai transformar ele em 20 anos mais novo. A gente pode fazer um trabalho super bom num paciente que tem uma área doadora limite, mas
guardadas as devidas proporções. Então, alinhar sempre muito bem a expectativa com o paciente e falar a realidade. Ó, teu procedimento vai ficar assim, eu não tenho como mudar. E hoje as pessoas, principalmente na área de estética facial, elas querem fazer transformações Imediatas. imediatas. E eu estou com 36 anos, 35 anos, que é a época que começa realmente a... Não, e às vezes muito mais jovens. Jovens? Muito mais jovens, porque eu quero a boca de não sei o quê, eu quero sim. isso de não sei o quê, eu quero... Então, a gente... E por sinal, quanta boca feia que tem aí na cidade de Santa Maria, né? Bom, desculpe falar isso dessa forma, mas exageraram na quantidade De procedimento. E assim, e a gente tem as assinaturas dos profissionais, né? Então, o paciente, ele vai adquirindo a assinatura do profissional que ele vai Agora eu vou indo. terminar com a Jaqueline. Quais foram as tuas aplicações que você fez com um colega em ti? Em mim, Olha, vamos buscar saber que idade tu tá, eu Jaqueline? tenho 42 anos. Tudo isso estou sabendo. O rostinho dela, elogio para o marido, é lógico, né? É de muito mais jovem que isso. O que tu já fez na tua pele? Assim, eu faço botox de 4 em 4 meses, tá? Terço superior e pescoço. Tá? Eu já fiz em torno de uns 20 ml de preenchimento. Os lábios. Não, o que eu nunca mexi, tá? Orelha eu nunca mexi. Não precisa mesmo. Boca eu nunca mexi e olho eu nunca mexi, tá? Então eu tenho preenchimento de têmpora, olheira, recolocação de maxila, um pouquinho de mandíbula, um pouquinho de queixo. Só que isso são procedimentos que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Sim. Eu gosto muito de bioestimulador, então eu tento fazer a cada 4, 6 meses bioestimulador de colágeno, que daí são os ácidos poliláticos, que é para dar uma subidinha no rosto, e tecnologias, que daí é laser para manter a pele sempre bem. Mas, se tu olhar no meu Instagram, eu tenho uma foto de 2012 e uma foto de agora, é quase a mesma coisa. Porque eu sempre falo assim, eu prezo... Tu tem que se mostrar para o teu paciente, em primeiro lugar. E eu prezo por manter. Tá? Eu não tenho como pegar uma pessoa que nunca fez um procedimento estético de 60 anos e trazer ela para os 30. Não dá. Fica totalmente artificial. Artificial e feio. E feio. Então a gente começa a trabalhar o envelhecimento desde muito cedo. Eu uso protetor solar e eu não pego sol, nunca peguei sol por opção, não gosto, desde os 20 anos. Então, eu tenho esse cuidado. Então, olhando para ela, a gente vê que ela foi submetida a alguns procedimentos. Meus parabéns, tem que ser feito dessa forma. É claro que se eu for olhar para ela, ela vai dizer assim, Renor, contigo não adianta mais. Sempre tem uma coisinha para melhorar. Com 70 anos já não adianta mais, tu já passou dessa, não tem mais como nós fazer alguma coisa contigo. Mas eu estou colocando, até desculpe ter feito isso, fazer o teu testemunho, mas eu acho que assim, quem defende e faz os seus pacientes, ele tem também que fazer em si próprio, entendeu? Estou dizendo nas questões estéticas. Sim, para entender também a evolução das técnicas, né? E até assim, o que eu vejo, tá? Hoje, se tu olhar os pacientes na rua e... Provavelmente os meus pacientes, tu não vai identificar que são pacientes bem discretos, que são pacientes que buscam o que como eu sou. Eu sou uma pessoa que eu faço o procedimento, mas ninguém consegue identificar ali o que tu fez. Por isso que eu te perguntei. Então, essa é a diferença. E a gente vai mapeando as pessoas pelo tipo do profissional. Então, aquele profissional que ele tem um rosto mais over, que ele gosta de uma mandíbula, aquela característica mais, vamos dizer assim, mais chamativa, ele vai achar bonito isso e vai atrair pacientes que gostem disso. Eu já atraio o paciente do delicado, do discreto, eu quero me manter como eu estou. Então, cada paciente ele vai ter o profissional que conversa com ele, né? Porque eu mando embora os pacientes. Sim. Lógico. Manda embora. Jaqueline, eu fazia muita rinoplastia também, tá? E eu sempre a minha meta era o seguinte, eu tenho que fazer um nariz
em que esta pessoa se sinta bem agora, mas se sinta bem daqui 20 anos. Tá? Então, não adianta numa pessoa com face de um tamanho e tu querer fazer um narizinho lindo, bonito, e que seria bonito naquela idade, com 18, 20 anos. Né? Mas tu sabe que ele vai ter que envelhecer. Ele vai ficar 20, 30, 40 anos nessa terra ainda. Né? E aí a gente vê isso. Né? Esteticamente, se tu olhar o nariz, muito bem feito. Mas se tu olhar o conjunto, esse nariz não poderia ter nessa face. Né? Esse problema da estética é muito complicado, né? Ele tem que ser muito bem estudado em relação a isso. A gente conversa com todos os colegas cirurgiões plásticos e otorrinos que fazem né? Fazem as cirurgias estéticas, com uma dificuldade, porque nós trabalhamos, tanto tu como eu, nós trabalhamos com aquilo que está exposto o dia inteiro. Uma mama não vai aparecer, ok? Mesmo que tiver uma cicatriz que não ficou boa, alguma coisa que não ficou simétrico, não vai aparecer. Agora, se tu for usar um procedimento estético na tua face, está lá estampado. E assim, é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes de transplante. Muito. Hoje, vamos dizer assim, o meu maior tempo É explicar. explicar. Então, hoje a gente tem uma questão da hairline, que é a linha frontal. E é isso que eu falo para eles. Hoje tu tem 40 anos, mas daqui 10 anos tu vai ter 50. Daqui 20 tu vai ter 60, tu não vai voltar a ter 18 anos. E aí a gente tem que ter isso muito claro. E o estudo do envelhecimento da face, ele é muito importante para nós profissionais. Porque assim, a gente vai envelhecendo. Quem não tem problema de alopécia, o frontal vai alongando. Isso é uma característica do envelhecimento. E aí eu vou botar um cabelo no meio da testa do paciente. Ai, hoje que ele tem 30 anos vai ficar super bom. Mas depois, aí ele vai ter que fazer o quê? Um laser para tirar o cabelo? Eu vou ter que fazer uma reintervenção para tirar aquele cabelo que eu mesmo coloquei. Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito e às vezes é motivo de discussão com os pacientes, assim, deles. Eu quero mais para baixo, eu quero que desça, eu quero que fique. E não, a gente tem características ósseas, estruturais, que precisam ser mantidas e tem que ser pensado a longo prazo. Tu tem que olhar como um todo. E por mais que a pessoa ela queira, mas hoje eu tenho 35 anos, hoje eu tenho 40, eu não gosto dessa volta aqui. Mas estruturalmente o teu cabelo nunca desceria mais. Então a gente tem que ter essa noção do todo e a gente tem que explicar isso para o paciente. Porque seria muito fácil. O paciente entra aqui, eu quero 1 ml de boca, eu quero um no nariz, eu quero um no queixo, eu quero o cabelo por aqui. Mas tu não tá indo num supermercado. Tu tem um profissional e faz parte da nossa ética colocar limites no nosso paciente. Perfeito. Isso não vai ficar bom para ti. Mas eu quero fazer. Então, tu pode procurar o profissional que vai fazer. E eu sou muito rígida nisso, assim. Isso aqui não vai ficar bom para ti. Eu quero botar mais 1 ml na boca. Não vai ficar bom, não vai ser feito. Mas não, então não é paciente para mim. E a questão do cabelo também. A gente tem que entender o envelhecimento da pessoa, tem que entender as características do rosto. Quem tem um rosto ovalado vai ter uma linha de implantação maior. O paciente masculino ele vai ter uma entrada diferente. O paciente feminino ele vai ter uma curvatura e um ângulo diferente. Então, tudo isso a gente tem que detalhar para o paciente mostrar. E eu desenho a mão livre, a hairline, para os pacientes, porque a régua é para todo mundo. E como diz as nossas mães, a gente não é todo mundo. Cada característica tem. O paciente ele tem um lado maior que o outro, uma sobrancelha mais alta. E isso é formato do rosto. Desde a nossa mastigação influencia, desde a posição que a gente dorme influencia. E aí eu vou botar um cabelo reto, vai ficar estranho. Eu tô conversando com a doutora Jaqueline Maslonek. O que é? É polonês? É russo. É russo. Maslonek. É dermatologista aqui na cidade de Santa Maria, se dedica agora à estética, dermatologia estética,
E eu quero agradecer ao Laboratório Pasteur, ao Pampeiro, à Casa da Audição, a Unimed Santa Maria, o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, que são os nossos patrocinadores. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Espaço Saúde. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Você já parou para pensar na agilidade do tempo? O mais incrível é não saber o que vai acontecer e ter que viver cada momento para descobrir. Os dias vêm, as ideias acontecem e as nossas escolhas nos levam até onde estamos nesse exato momento. E quais os resultados dessa trajetória? No Zame, apoiamos você para que atinja logo os seus objetivos. Desejamos a você uma vida livre, com aventuras e novas experiências. Mas quando falamos de saúde, a exatidão é importante e a eficiência é segurança. A parte da precisão pode deixar com a gente. Aqui, tecnologia e humanização são um só caminho. Zame, diagnósticos por imagem. Agilidade para você atingir os seus objetivos. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Espaço Saúde. Estamos de volta com o nosso Espaço Saúde, hoje conversando com a dermatologista Jaqueline Maslonek. Sempre agradecendo ao Laboratório Pasteur, estar perto é o nosso melhor resultado. Unimed Santa Maria, saúde ocupacional, o Unimed faz acontecer. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, referência em saúde e múltiplas especialidades médicas. Pampeiro, cuide do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Conheça o Terra, o novo SUV da Volkswagen. Casa da Audição, há mais de 12 anos com vocês. Jaqueline, nesse bloco eu queria conversar um pouco mais sobre as alopécias, sobre a calvície, né? No início do nosso programa, nós falamos alguma coisa muito rapidamente, né? Você falou que é genético, pode ser hormonal e tal, mas eu quero dissecar um pouco mais, tá? Dissecar um pouco mais qual é o papel da testosterona no homem em relação à calvície, né? E da mulher também, lógico, da mulher também, e também mulher que está perdendo o cabelo, a mãe perdeu o cabelo, se a mãe perdeu o cabelo, a filha tem a tendência de perder também, tá? Ou seja, se o meu pai é careca, eu tenho a tendência de ser careca, como é o meu caso, tá? O que eu poderia ter feito antes para não ter calvície hoje?
Então, Entendeu? e tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Vamos lá. Tá, então assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem genes do pai e genes da mãe. Perfeito. E quando a gente tem essa combinação genética, que a gente vai ter ou não o desenvolvimento da calvície. Porque tem muitos pacientes meus que chegam e dizem assim, o meu irmão tem cabelo e eu não tenho. Então, isso é uma questão de combinação genética. Então, a calvície androgenética, que é, vamos dizer assim, a mais comum, ela depende de 2 fatores. Um, que é a parte genética, e outro, que são que é a testosterona. Essa parte genética, ela vai determinar... É a mais forte que a outra? Ela é... Não, as duas são, vamos dizer assim, tá. se tu tem a chavezinha, se tu não tem o combustível, não vai funcionar. Então, a parte genética é como os teus receptores de testosterona vão funcionar. Então, isso já é determinado geneticamente. E a testosterona que circula no teu corpo vamos dizer assim, é o combustível. Então, se eu tiver uma testosterona muito alta, com uma chavezinha muito sensível, eu vou desenvolver a calvície. Hoje, as medicações, elas atuam aonde? Na chavezinha, no DHT, que é o que faz a conversão da testosterona para dihidrotestosterona. E isso tem um exame muito simples de medir, que é o DHT. Tá? Então, se o paciente ele tem uma testosterona baixa e tem um DHT alto, a gente já sabe que se a gente tiver que subir essa testosterona desse paciente, a chance dele ter uma aceleração na perda capilar dele vai ser muito grande. E hoje a gente tem muitos pacientes jovens que têm uma testosterona baixa e que precisam fazer suplementação adequadamente com o médico, tá? E aí a gente consegue interferir para a calvície desse paciente ser barrada com medicamentos, com procedimentos, que depois eu posso até aprofundar um pouquinho mais, para o paciente conseguir ter uma testosterona a níveis adequados, sem ter um prejuízo capilar. Tá? O que muitas vezes acontece? O paciente ele nem tem tanta sensibilidade à testosterona, só que ele começa a suplementar inadequadamente. Que hoje a gente tem nos pacientes vamos dizer assim, uma epidemia de suplementação hormonal inadequada. Os hormônios são importantíssimos. A suplementação hormonal, ela é um divisor de águas na medicina, desde que feito adequadamente. Bem receitado. E aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, porque assim, eles não organizam os profissionais, eles cortam as coisas. O peeling de fenol deu problema. Eles não vão selecionar os profissionais que fazem isso. Eles cortam o fenol. O implante com hormônios. Ele é importantíssimo para algumas mulheres na menopausa, só que daí virou uma coisa difundida. Uma febre. Virou uma febre. Aí o que eles foram lá? Cortaram o implante. Então, isso a gente tem que cuidar. Porque hoje a gente está tendo jovens e adultos na meia-idade que estão fazendo uma suplementação de testosterona ou análogos da testosterona de uma forma Vamos ser sinceros brutal, aqui, assim. Principalmente nas academias. Eles querem ficar bombados, os meninos, tá? Bombados. Querem a fórmula mágica, A que não fórmula existe. mágica. Né? Em vez de ir lá levantar ferro, é mais fácil realmente se injetar um hormônio que realmente Sim, visualmente vai melhorar. vai melhorar. Só que, por outro lado, quais são as sequelas? Tem o hipogonadismo, vários tipos de câncer e vai cair o cabelo. E aí, assim, paciente que está em suplementação inadequada de hormônio, com uma testosterona total 2.000, 1.500, 1.800, a gente já tem uma restrição. Jovens, com 2.000 por reposição, tu já pegou isso? Eu já peguei gente com 5.000. Então, assim... Os urologistas, nesse momento, devem estar muito preocupados, né? Preocupados, e o que eu vejo... E está disseminado isso. E o que eu vejo justamente em consultório? Eles fazem ciclos que daí eles acham que não vai prejudicar, e aí quando tu vê, porque eu tenho alguns exames que eu peço de rotina para os meus pacientes, e espermograma é um deles. Então hoje a gente tem espermogramas muito alterados em função da reposição hormonal inadequada.
E aí, qual é vamos dizer assim, a prática comum? Eles fazem os ciclos aleatórios que eles procuram, a gente não sabe aonde, né? Não tem embasamento científico nenhum. Ah, não, mas aí eu paro de fazer o ciclo e em 6 meses meu espermograma melhora. E na verdade, não. Não. Então, hoje a gente tem uma alta taxa de infertilidade masculina por uso inadequado de hormônio. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, só que as pessoas elas não entendem que no momento que a gente colocar um hormônio sintético dentro do nosso corpo, tu acaba cortando o eixo natural. E aí nosso organismo é preguiçoso. Se eu tô ganhando testosterona, eu paro de produzir testosterona nos testículos. E é a testosterona testicular que vai fazer com que o paciente seja fértil ou não. Não a testosterona que circula no corpo dele. Claro. Então, Lógico. são coisas totalmente diferentes. Então, isso tudo a gente tem que cuidar. Então, como é que a gente, voltando à calvície, como é que a gente controla hoje a calvície androgenética? Como eu não receito, me permite, nunca receitei testosterona na minha vida, porque também não conheço, não domino essa parte hormonal mesmo, minhas especialidades não são essas. Existe retenção de receita para os hormônios injetáveis? Eu sei que nas academias, algumas, até tinham porque era contrabandeado. Assim... É obrigatório a receita? Não sei. Tem alguns análogos que tu tem que fazer em 2 vias, tá? Ah, tá. Mas assim... Aqueles cremes, porque tem injetável e creme. A questão é que tu compra no Mercado Livre, tá? É? Tu compra onde tu quiser. Se tu abrir qualquer site, tu compra no Instagram. Uhum. Então, e a maioria das pessoas que usam, elas usam sem procedência, né? Então, tem mais um outro agravamento. Então, E a gente mora perto de fronteira, então tudo é diferente, vamos dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul. Então, Porto Lucena? Então a gente tem... É só passar barca? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Por mais que eles façam restrições, tanto é que hoje, se tu for ver no portal do CRM, para a gente fazer os receituários, ele pede, você é prescritor de anabolizante ou não, mas hoje o paciente ele vai na farmácia e compra, hoje a gente compra tudo. Então vamos fazer uma orientação aqui nesse momento, tá? Jovens, principalmente jovens, né? Eu não estou dizendo que não tem que usar. A doutora Jaqueline não está dizendo que não tem que usar, mas tem que usar com receituário médico, com um médico da área que conheça realmente esta medicação. Porque vai ter jovens que necessitem realmente, Sim. tá? Necessita porque por uma questão pessoal os testículos não estão funcionando daquela forma ideal e a testosterona está muito baixa, tá? Tem que usar? Vai ter que usar. Mas não usem só por estética. Você vai estar aniquilando o teu corpo. Então, E pais, cuidem do que os filhos teus estão fazendo. E hoje a gente tem profissionais excelentes, capacitados, tanto endocrinologistas quanto urologistas, que já têm um conhecimento muito grande nessa parte hormonal, que hoje a gente fala da andrologia, que conseguem manejar isso sem ter um prejuízo, bem pelo contrário, trazendo todo o benefício da testosterona, porque a testosterona é vida. Então, Sim, tem lógico. o homem que tem uma testosterona baixa, ele é depressivo, sem libido, não tem. Hoje a gente sabe que tu tem a testosterona, só que não é simplesmente repor. A pessoa quer ficar o dia inteiro sentada na frente da televisão, comendo fast food e ter testosterona alta. Isso Não vai ter. Não fecha a conta. Então, a gente ter essa consciência de ter uma mudança de estilo de vida, fazer as reposições necessárias com profissionais que sabem fazer isso. E aí, a gente consegue minimizar a parte capilar, desde que a gente tenha o acompanhamento profissional, eu saiba as dosagens, saiba a curva de testosterona, como é que a gente quer que se comporte, e aí a gente vai fazendo os tratamentos. Porque ainda o melhor tratamento para a calvície ainda é o tratamento com bloqueadores do DHT, que é a finasterida e a dutasterida, que são os grandes tabus dentro da dermatologia. A gente tem anos de estudos, de trabalhos super bons, sem viés, que mostram que
o efeito colateral desses medicamentos são mínimos, tá? E hoje a gente tem várias formas de administrar eles para a gente diminuir o efeito colateral principal, que todo homem tem medo, que é a diminuição da libido. Então, hoje a gente pode fazer ele via oral, que é a maneira mais tradicional. A gente pode fazer ele tópico, tá? O que é o chato de fazer tópico? Que todos os dias tu vai ter que aplicar no cabelo, o cabelo vai ficar um pouquinho oleoso, mas a gente já pode fazer com uma absorção muito pequena, e uma sistematização muito pequena. A gente tem ele injetável a nível de couro cabeludo, que aí são doses muito, muito, muito pequenas, que também não vão sistematizar, que não vai ter efeito colateral, que aí, vamos dizer assim, o contraponto é que é um pouquinho dolorido, o paciente depende muito do consultório, então a cada 30 dias tem que ir lá fazer, mas a gente tem isso. E hoje a gente tem um procedimento na clínica que é muito bom, que é a terapia regenerativa com células-tronco, que isso é uma coisa que está vindo dentro da medicina muito forte. A gente já tem colegas na área da traumatologia que estão utilizando isso com resultados excelentes, e a gente começou faz 2 anos que eu tenho na clínica, que a gente tira a gordura do próprio paciente, consegue filtrar, pegar ali o que a gente quer, que são as células mesenquimais, e injetar no couro cabeludo e ter uma resposta ímpar, assim. É uma coisa, eu estou apaixonada por isso, estou estudando muito. Sábado passado, no outro, eu entrevistei o Dr. Robin. Sim, eu escutei. Isso aí. Justamente e vai ter um congresso agora aqui em Santa Maria. Ele está trazendo aqui para Santa Maria. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu agora me esqueci, eu acho que é dia 6 de outubro. Que na área de traumato, né? Mas não é de traumato. Ele vai trazer toda a parte. Eu vou entrar em contato com ele. É muito interessante, porque é o futuro. É o futuro. É o futuro da medicina. Não adianta, né? Nós temos que saber que essa modernidade não é só de equipamento, também é cientificamente daquilo que a gente está fazendo. Sim, e os resultados, São os bons. trabalhos são muito bons. São muito bons. Tudo que está iniciando, nós temos um pé atrás sempre, né? Será que é? Será que não é? Mas os resultados atuais já está sendo comprovado cientificamente que os resultados são bons. E assim, ó, o que a gente tem que cuidar é a indicação do tratamento para o paciente. Por exemplo, a terapia regenerativa, eu não vou indicar para um paciente com uma calvície grau 7, grau claro, 6, lógico. Porque não vai dar para o Renor, não vai adiantar. Não vai adiantar. E a não ser que tu fosse milagrosa, né? Mas como é que eu vou botar aqui cabelo aqui? Não tem. Porque qual é o embasamento? Essa célula mesenquimal, que é a célula precursora, ela vai ter uma identificação do local que ela está e vai vamos dizer assim, vai se adaptar. Se adaptar, esse é o termo. E aí, se eu colocar ela num local que tem cabelo, que é couro cabeludo e tem cabelo, ela vai formar, guardadas as devidas proporções, vai formar e melhorar aquele cabelo que já tem ali. Agora, se eu colocar ela na minha testa, o que ela vai identificar? Ela vai identificar que é pele, então ela vai melhorar a pele. Então a gente já tem muito isso na dermatologia, e na parte capilar é muito, a gente tá vendo muito forte isso. E eu brinco com os meus pacientes, hoje a gente tá na parte capilar que nem os odontólogos estavam há 40 anos. Doía o dente, arrancava o dente. Isso. Tá? Botava uma prótese e a pessoa seguia a vida. Hoje, o paciente chega calvo, a gente faz um implante e segue a vida. Mas não, a ideia é que o paciente chegue quando ele começa a desenvolver a calvície, para a gente já conseguir tratar ele, fazer uma medicina preventiva, para ele não evoluir para o transplante. Vai ter um outro paciente que a genética é muito forte que vai acabar evoluindo, mas a maioria a gente vai conseguir barrar toda a evolução genética ali. Então, os pacientes jovens que têm pais que são calvos, a idade de começar é 20 anos, 18 anos, para fazer todo o preventivo. E muitas vezes o paciente vai lá e vai ser uma coisa mínima que ele vai fazer no começo, mas que vai mudar toda a diferença. É que nem na O desfecho vai ser diferente.
A escovação dentária faz um desfecho diferente na Claro. parte odontológica. E o tratamento precoce, às vezes usando um tratamento tópico, fazendo um acompanhamento a cada 6 meses com o dermatologista, vai fazer com que ele não desenvolva uma calvície no futuro. Então, eu sou muito entusiasta dessas coisas de novidades com embasamento científico. E a terapia regenerativa está sendo, assim, o meu grande xodó de estudo no momento. Eu acredito que nos próximos anos vai ser o grande boom da medicina. Né? Não só da medicina, Sim, como de a todas as fisioterapia, áreas. né? Todas as áreas da área de saúde. Né? Tá, e começou realmente na veterinária, tá? E que nós temos aqui uns colegas veterinários aqui de Santa Maria que já têm trabalhos publicados em pequenos animais e grandes animais, tá? E com resultados estupendos. Daí é o futuro. Eu vou dizer, a minha primeira visão foi num cachorrinho de estimação de uma das minhas melhores amigas, que foi feito um tratamento nele e o bichinho, assim, de moribundo ganhou mais 3, 4 anos de vida. Então ali eu fiquei, alguma coisa está acontecendo. E aí, quando começou a surgir rumores na área médica, aí eu comecei a estudar e me aprofundar, e entrou muito forte, primeiro na traumato, para depois ir para dermato, e agora está indo para outras áreas, todas as especialidades. A oftalmologia tem trabalhos muito interessantes sobre isso, né? E de fundo de olho, com células tronco. Acho que vai ser o futuro. Estou conversando com a doutora Jaqueline de Mazurnek, sempre agradecendo ao Laboratório Pasteur, a Pampeiro, Casa da Audição, a Unimed Santa Maria e o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Nós vamos a um intervalo e já voltamos. Espaço Saúde. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Você já parou para pensar na agilidade do tempo? O mais incrível é não saber o que vai acontecer e ter que viver cada momento para descobrir. Os dias vêm, as ideias acontecem e as nossas escolhas nos levam até onde estamos nesse exato momento. E quais os resultados dessa trajetória? No Zame, apoiamos você para que atinja logo os seus objetivos. Desejamos a você uma vida livre, com aventuras e novas experiências. Mas quando falamos de saúde, a exatidão é importante e a eficiência é segurança. A parte da precisão pode deixar com a gente. Aqui, tecnologia e humanização são um só caminho. Zame, diagnósticos por imagem. Agilidade para você atingir os seus objetivos. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221 1862. Espaço Saúde.
Estamos de volta com o nosso Espaço Saúde, oferecimento do Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. Em breve, nova unidade no Centro Clínico da Duque de Caxias. Em breve, não, já está funcionando o Laboratório Pasteur. Né? Pampeiro, cuide-se Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Conheça o Tera, o novo SUV da Volkswagen. Por sinal, como para nós médicos é importante ter um laboratório de confiança, né? Sim, todos os laboratórios. Eu faço muita patologia capilar, né? Então eu preciso ter Um laboratório de confiança, não adianta. Casa da Audição, há mais de 12 anos trazendo sons do futuro para vocês. Unimed Santa Maria, saúde ocupacional, a Unimed faz acontecer. Complexo Hospitalar Astrogil de Azevedo, referência em saúde e múltiplas especialidades médicas. Jaqueline, nós estamos faltando só 5 minutos para nós terminar o nosso programa. Tá? Então, eu gostaria que nesses 5 minutos tu tentasse desenvolver as técnicas, as primeiras técnicas de implante e que realmente eram implantes... O pessoal não gostava mesmo do resultado, vamos ser sinceros. Um resultado esteticamente feio, né? Feio, né? Feio. Nós tínhamos... os caras não gostavam da sua calvície, da sua careca. Tá? E iam fazer aquele... Parecia que eram uns furinhos. Então, houve toda essa evolução das técnicas que tu está fazendo agora. Então, tenta explicar para nós, aproveita nesse momento para explicar, através da TV Diário de Santa Maria... e da Rádio CDN no YouTube, a tua nova técnica, as que estão realmente dando bom resultado. Eu já passei o tempo de ir consultar contigo. Dá pra gente melhorar. Dá pra... Agora sempre sim. sim. Dá pra melhorar um pouquinho. Então só a gente alinhar as expectativas. Não, minha expectativa é... Não, deixa assim contar. Então, assim, hoje a gente faz a técnica Fouet, que é a extração da unidade folicular. Um por um. Um por um. O que se descobriu na década de 90, tá? Que o nosso folículo capilar, ele tem uma, vamos dizer assim, uma cinta de colágeno, e aí ele envolve 1 fio, 2 fios ou 3 fios dentro dessa bainha de colágeno. E quando se descobriu isso, foi o divisor de águas dentro da tricologia para o transplante capilar. Porque aí o Dr. Shapiro, que eu inclusive estive num congresso com ele agora em abril, que o congresso é o Congresso Mundial do Fouet. Então, são médicos selecionados do mundo inteiro, a gente passa por uma seleção, onde se discute as técnicas e inovações, e eu tive o prazer de estar com ele nesse congresso. Esse médico foi o que descobriu a técnica Fouet. Então, o que ele entendeu? Que se a gente fizesse a extração local desse folículo, né, e reimplantasse ele como ele é exatamente, o cabelo cresceria como ele é exatamente. Então, hoje, a técnica Fouet, ela é uma técnica de alta precisão, tá? É uma técnica que a gente retira o folículo do local onde ele é menos afetado pela calvície. Se a gente for ver... Região occipital. A região occipital e região parietal. Parietal. Então, são as regiões que menos a gente tem os receptores de DHT e a gente realoca esse folículo. Então, a gente retira esse folículo daqui e realoca na área que a gente quiser. Então, se a gente tirar daqui e colocar na sobrancelha, a gente vai fazer uma sobrancelha. Se a gente tirar daqui e colocar na barba, a gente vai fazer uma barba. Se a gente tirar daqui e colocar em cima, a gente vai restaurar o cabelo. Então, ele é uma técnica de alta precisão que a gente consegue um resultado extremamente natural. Porque como é que era feito antes? A gente tirava uma fita, tá? E essa fita ela era porcionada, cortada. Hoje, quando eu fiz o curso, vai fazer 9 anos que eu fiz o curso de transplante, ainda eu aprendi essa técnica também. Então, eu sei fazer as duas técnicas, só Mas que... já deixou de lado já a deixei. primeira. Ela tem algumas indicações muito pontuais, então a gente já não faz mais. Só que tu consegue filetar ao ponto de tu chegar na unidade. Então, tu vai cortando, seccionando, cortando. Só que antigamente, como a gente não tinha essa percepção de unidade folicular, se cortava
a esmo. Então, se pegava o punch é um furador, vamos dizer, para as pessoas leigas. Pegava um punch, um furador, furava ali, tirava aquele tufinho E botava lá. e botava e suturava ainda. Suturava. Hein? Hoje, o transplante é microscópico, né? Então, hoje a gente faz fendas de 1 milímetro, são fendas, e aí a gente deposita aquela unidade folicular. Então, o cabelo ele fica solto, por isso que os cuidados pós-operatórios eles são tão importantes. Porque apesar de tu desenvolver a melhor técnica, se o paciente for para casa e passar a mão no cabelo, lavar inadequadamente... Uma água quente forte do chuveiro. Vai embora. Então, hoje na clínica, a gente preza muito pela técnica cirúrgica, mas pelo pós-operatório, porque não adianta eu ter a melhor técnica se o pós-operatório não tiver adequado. Então, todas as lavagens, até a pega do transplante, são feitas dentro da clínica pela equipe que ela é altamente treinada. Então, isso dá uma segurança que o transplante ele vai ser bem sucedido. Porque no momento que está pego o transplante, é só esperar a parte de recuperação. É uma gestação, 9 meses e o cabelo está pronto. Só tem que esperar. Jaqueline, eu teria muitos outros questionamentos para ti, mas infelizmente chegou o fim do nosso tempo do Espaço Saúde aqui na Rádio CDN, na TV Diário. Jaqueline, muito obrigado por estar aqui comigo. Quem sabe logo mais tu volte aqui para nós podermos continuar essa conversa que foi extremamente agradável. Quero agradecer ao Laboratório Pasteur, a Pampeiro, a Casa da Audição, a Unimed Santa Maria e ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Muito obrigado pela oportunidade e se me convidar, será uma honra retornar. Ok. A todos um bom fim de semana, até sábado que vem. Espaço Saúde.